Tempos difíceis não criam homens fortes, mas sim homens traumatizados. E se você é ser humano, você vai entender o meu relato a seguir. Você não pode procrastinar porque você tem que trabalhar duro para garantir seu futuro, você tem que investir na bolsa de valores e ter muita educação financeira. Ao mesmo tempo, você tem que investir em você porque é importante ser o maior ativo. Comprar curso, comprar livros. E também a gente vive num mundo que preza sim pela ostentação, onde se vestir bem faz toda a diferença. E é claro, tudo isso com um salário de R$ 1.300 por mês. Afinal, tem influenciador que fala por aí que com R$300 você já consegue fazer um mercado. Você tem que fazer terapia, afinal você tem que evitar ao máximo ficar ansioso e estressado. Além disso, tem que conciliar uma boa relação social, familiar e amorosa. Você não pode esquecer de passar um bom tempo na natureza e manter uma rotina regular de sono, treino e alimentação. E é claro, sempre que você estiver voltando do trabalho, você tem que estar sempre ouvindo um audiolivro ou um podcast, porque você não tem tempo a perder. Afinal, basta querer para ter sucesso. Ter um trabalho que você ama, criar uma carreira na sua empresa, fazer um bom trabalho e parecer que está fazendo um bom trabalho. Mas é importante também que você comece a construir a sua marca pessoal na internet. Afinal, hoje em dia não basta trabalhar bem, mas tem que parecer que você trabalha bem. E é claro, você não pode deixar de sonhar em empreender, porque é a única válvula de escape na corrida dos ratos, mesmo num país onde 80% das microempresas quebram logo no primeiro ano. Esse é um relato de um Geração Z. A Geração Z, aquela que é apenas o resultado de toda a degradação que fizeram das gerações anteriores. E ainda nos querem culpar falando que somos meros preguiçosos. Esse vídeo tem um mero intuito de gerar um debate e provocar um debate do porquê você acredita que somos ou não a geração fraca. Eu vou trazer aqui motivos muito bem embasados de um sentimento real de um Geração Z. Você pode me chamar de mimizento nos comentários ou concordar comigo, eu vou aceitar todas as críticas que vierem. Um disclaimer, eu não sou um comunista safado como muitos imaginam, eu sou apenas um jovem que provoca as questões interessantes para o mundo, e se isso é o suficiente para você, eu convido você a se inscrever no meu canal. E nesse vídeo vai estar tudo estruturado aqui por capítulos de pontos que eu levantei de o porquê a Geração Z é assim como ela é. Fatores externos e fatores internos. A gente vai falar de macroeconomia, vamos falar de problemas emocionais e estruturas empresariais. Então você pode pular para cada capítulo, mas eu sugiro que você fique por todo o vídeo. Vamos começar pela economia, a minha formação, a área base do que eu venho, a gente poderia ficar falando horas e horas sobre isso. Aqui a gente tem que falar do cenário, do contexto macroeconômico, e eu não vou ficar trazendo aqui dados e dados e dados, custo disso, custo daquilo. A gente vê um aumento de custo de vida que não acompanha a nossa renda. Então isso já preocupa muito a Geração Z. É muito caro os aluguéis, a gente não está conseguindo morar sozinho, né? A gente sempre tem que morar com amigos ou com namorada, namorado, porque não dá pra gente morar sozinho. Então a gente fica preso, querendo ou não, na casa dos nossos pais pela renda que a gente ganha. Hoje o custo de vida aumentou muito, aumentou um nível muito mais rápido que a renda que a gente ganha. Então tudo que a gente vê, aluguel, casa, qualquer uma dessas coisas, o jovem hoje não tá conseguindo dar conta de pagar. E se você pensa assim, quero sair fora do Brasil, o Brasil não serve pra nada, a única saída do Brasil é o aeroporto, a gente enfrenta um cenário não só inflacionário no Brasil, mas um cenário onde o câmbio, a moeda para você trocar a estrangeira é muito cara. Então você fica preso na sua localidade, no seu Brasil, porque você não tem dinheiro nem suficiente para morar em outro país. Além disso, a gente vê algo que é muito interessante, que é a estagnação econômica. Nos últimos 10 anos, o Brasil basicamente andou de lado, a gente não teve um crescimento expressivo econômico. Isso faz com que a população se reflita nesse resultado econômico, porque a gente não gera mais produtividade, parece que a gente estagnou ao longo do tempo. Isso existe sim um efeito macroeconômico em cima dos indivíduos, em que a gente não se motiva a acompanhar nosso crescimento. Então, se o Brasil é um país que não cresce, consequentemente nós como população e indivíduos também não estamos evoluindo. Para melhorar, a gente vê vários dados sobre dificuldade de mobilidade econômica. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e se vocês quiserem eu falo que o problema do Brasil não é a pobreza, é sim a pobreza, mas o problema do Brasil também é a desigualdade. Muita gente fala que não é desigualdade, é só pobreza, eu discordo. A desigualdade é muito grande no Brasil entre a classe média e a classe mais pobre, e a gente tem uma dificuldade de mobilidade social, de um pobre virar classe média ou de um classe média virar rico. Existem estudos que mostram que precisa de 9 gerações para um pobre conseguir subir para a classe média.
Ou seja, 9 gerações, 9 vidas vão se passar em toda essa brincadeira para a gente conseguir ter uma ascensão social. E além disso, nós como jovens que consomem notícias, a gente fica completamente desiludido com a política e também com o desastre climático. Todos esses fatores tiram qualquer percepção otimista que a gente possa vir a ter sobre o nosso planeta e sobre o nosso país. E se tempos difíceis criassem homens fortes, cara, a gente acabou de viver de uma das maiores crises que a gente viveu na história da humanidade. Deveríamos ter homens fortes agora? Não. Todos nós, homens traumatizados. Aquela frase que eu falei no começo do vídeo, que é um dos clichês que eu não aguento mais ouvir, é que tempos difíceis criam homens fortes. Não, criam homens traumatizados. Digo isso porque a gente tem o pós-guerra, principalmente em várias guerras a gente tem os veteranos de guerra que ficam doentes mentalmente, eles têm algumas síndromes que atacam, que eles não conseguem voltar a viver normalmente porque eles ficam traumatizados por tudo que eles viram na guerra. Então não, tempos difíceis não criam homens fortes, mas sim homens traumatizados. E falando agora, entrando nesse aspecto emocional, a gente tem alguns pontos para discutir, e esses pontos eu não vou isentar a culpa da geração Z. Aqui sim a gente tem que atribuir um fator, é nossa culpa também. Primeira coisa que eu queria falar aqui é que a gente não se esforça para sair da nossa própria bolha. A gente aceita viver na bolha que a gente é e pouco se força a sair dela e viver o estranho. A gente tem pouca tolerância para se frustrar, conhecer coisas que a gente não gosta, assistir um filme que a gente não gosta, um filme diferente. Muita gente aqui no Brasil eu conheço que fala que não gosta de filme nacional, sendo que a gente tem várias pérolas nacionais para assistir. Cara, a gente não participa de discussões que a gente não quer participar. A gente não é tolerável com a opinião dos outros, mais do que as outras gerações. A gente tem uma mania também intrínseca de achar que tudo na vida tem que ser felicidade. A gente não consegue abraçar a tristeza, não consegue entender que esses sentimentos são tão válidos. Também por um excesso de consumo de desenvolvimento pessoal, a gente acha que a gente não pode, não deveria ficar estressado ou ansioso, sendo que são sentimentos super naturais e você tem que aceitar e abraçá-los quando você viver. A gente vive, eu não sou psicólogo para dizer isso, mas numa rotina de excesso de dopamina, de super estímulos, que não estão só no seu celular que você é viciado e passa mais de 8 horas tranquilamente. Mas você encontra isso em videogames, séries, filmes, que a cultura está se tornando pior, sempre tudo muito explosivo, muitas cores. É aquela MrBeastificação, para quem conhece o canal dele, muito estímulo visual muito rápido, muito som, que fica muito frenético. Você assiste um filme antigo, e eu vou fazer um exercício para você. Tenta assistir um filme antigo como O Corpo que Cai, do Hitchcock. É muito difícil você assistir um filme como aquele, apesar de ser muito bom, porque o ritmo do filme já não entra na nossa cabeça com excesso de dopamina. Além disso, a gente vive numa sociedade que as comidas são muito gostosas, tudo muito saboroso, e isso também acaba afetando a gente de uma maneira que a gente nem percebe. A gente é muito imediatista, a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, e todos esses fatores, eu não isento a culpa que a gente pode ter da tecnologia, a culpa da sociedade, das gerações passadas e traumas, mas também eu confesso em que a gente tem uma falta de tolerância, uma falta de se frustrar, uma falta de ter paciência para esperar os resultados, muito imediatistas. Podemos sim ter várias causas para isso acontecer, mas é difícil que a gente tenha discernimento e clareza para identificar que a gente realmente tem isso e que a gente deveria trabalhar e melhorar como geração comportamentos nossos de jovem. E é claro, ter um nível de amadurecimento. A gente pode pensar que sim, os jovens hoje demoram mais tempo para amadurecer do que nas gerações passadas. E muito disso pode ser desses fatores que eu citei. E é claro, a gente vive num mundo de rede social, e se você parar pra pensar, a gente lida com hater. Cara, a coisa que eu mais lido aqui nesse canal, nesses comentários, é hate. E teve um particularmente que me enfureceu bastante, e eu queria comentar aqui pra vocês, eu queria citá-lo aqui. Eu vou colocar na tela o comentário dele. Ele falou assim: tá calvo, hein? Eu fiquei completamente, porque assim, tinha uma geração Z, é uma geração Z que tá ficando calva. Você acredita nisso, meu querido? A gente tá ficando velho, eu nasci em 2000 e eu estou ficando calvo. Quem diria? E eu tentei esconder, eu tentei abaixar a cabeça, eu tentava evitar abaixar a cabeça durante o vídeo aqui pra vocês, mas eu tenho muita vergonha disso, porque é algo que emocionalmente abala minha autoestima. Eu não queria que isso estivesse acontecendo comigo, eu acho que a geração Z, a gente se compara muito, a gente tem esse sentimento, mas cara, eu vou te falar que esse apreço à estética também é um problema nosso da geração Z, mas que, cara, eu gosto muito do mundo de hoje, que a gente tem tecnologias pra resolver, que aí eu trouxe um parceiro aqui no canal pra vocês, que eu queria convidá-los a conhecer a Manual, que é uma linha de tratamento para calvície, meus queridos. Isso aqui é qualidade no seu extremo.
extremo. Eu recebi todo o tratamento da manual para começar a fazer. Eu vou começar exatamente no dia que eu tô gravando esse vídeo e eu vou mostrar para vocês todo o resultado que eu tô tendo com a manual para tirar um pouco dessa minha calvície aqui que tá me incomodando bastante. Uma coisa que eu gostei bastante deles é a facilidade de você ter um tratamento prescrito por um médico dentro da sua casa, sem precisar sair para uma clínica, fazer tudo aquilo. De geração Z, a gente gosta do home office, não é mesmo? Então eles têm toda uma estrutura de tratamentos para você não sair de casa, um formulário que você preenche que é extremamente intuitivo e um acompanhamento clínico sem custos e sem limites também. Eu preenchi uma informação no site, mandei algumas fotos também para eles verem meu cenário atual e eles já me mandaram, cara, shampoo, tem minoxidil, tem um tratamento completo aqui. Eu devo ter aqui uns 3, 4, 5 potinhos aqui da manual de todo um tratamento que eu vou começar com eles. Então a gente vai começar a ver, porque os resultados a gente começa a ver normalmente em torno de 4 meses. Como essa foto aqui que eu vou botar do antes e depois, eu espero conseguir ter um resultado como esse, né? Mas a gente vai ter que ver um trabalho de longo prazo, todo dia tomando aqui o tratamento que foi indicado para mim. E é claro que para vocês aqui do canal que querem se tratar da calvície, melhorar a autoestima, que é muito importante, a gente que é jovem, geração Z, a gente tem que começar o mais cedo possível esse tratamento, tá? Então, para o seu primeiro pedido, usando o cupom JohnnyVicari40, lembra que o Johnny Vicari não tem H, meu querido. Eu vou deixar na descrição bonitinho o site da manual e o nome do cupom para você não errar. JohnnyVicari40, 40% de desconto e frete grátis na sua primeira compra. Então assim, eles fizeram aqui uma condição para a geração Z que tá muito boa. E esse cupom que eu tô dando para você, está assistindo esse vídeo agora quando eu lancei, tem um tempo limitado para você utilizar. Então, quando esse vídeo acabar, vai na descrição, tá tudo aqui descrito as informações para você solicitar seu tratamento. E agora a gente entra na parte da estrutura empresarial, que particularmente é meu ponto preferido em toda essa discussão. Primeiro que a gente tem um debate que poderia ser um vídeo único também que a gente pode fazer, que é sobre a priorização dos acionistas nas empresas referentes a qualquer outro stakeholder. Falei um pouco difícil agora, né? Deixa eu traduzir para você. Acionistas das empresas são os investidores, os cabeças brancas que sentam na cadeira de conselho. Hoje as empresas estão priorizando muito mais os acionistas do que os próprios funcionários ou dos próprios clientes. O fato da empresa, a única coisa que ela olha hoje é o lucro. E é o sistema como ele é capitalista hoje. Mas a gente está caindo num limbo que a gente tem empresas como o próprio Google esse ano que tiveram um lucro recorde e tiveram demissão em massa na mesma época. É assim, chega a ser surpreendente tudo isso, porque se esquece de qualquer impacto social nesses momentos onde o lucro prevalece. E as empresas hoje estão todas organizadas para, nessa estrutura de acionistas, agradá-los ao máximo. Então eu não estou falando que a gente tem que dividir lucro, que a gente tem que acabar com empresa grande, mas sim reencontrar um sistema de empresas que eu não sei propor qual é, mas que seja incentivos tanto para os trabalhadores, para os clientes, também para os acionistas. Hoje a balança está muito desproporcional para os acionistas. A prioridade sempre é do mercado financeiro, sempre dos grandes investidores. E não é mercado financeiro você que tem uma açãozinha hoje da Casas Bahia. Não é isso não, meu querido. A gente está falando aqui de grandes acionistas, contas bilionárias, fundos de investimentos que controlam o sistema mais do que qualquer outra pessoa. E a gente tem que falar também, não dessa estrutura só empresarial, mas do modelo trabalhista em si. É um modelo que tá ficando na cara que desde a Revolução Industrial a gente continua trabalhando as mesmas 40 horas por semana. Então hoje, alguns outros estudos sobre produtividade mostram que a gente se comunica mais com menos efetividade. Porque antigamente você mandava uma carta, tinha que estar lá escrito tudo que você precisava. Hoje você manda 1000 e-mails, troca de e-mail, um monte de troca de e-mail para falar uma coisa simples. E sempre acaba caindo naquela burocracia absurda. Ou seja, a gente tá trabalhando mais, está trabalhando com uma comunicação menos assertiva e a gente poderia rever o modelo trabalhista porque ele não está focado e pensado com base na saúde do ser humano. Mudar o modelo trabalhista para mim já seria algo que mudaria toda a estrutura e dinâmica social da humanidade. Se você garante uma renda universal básica, você garante um modelo trabalhista que seja mais adequado com os padrões da saúde hoje em dia, você já consegue mudar drasticamente o nível de vida de muitas pessoas. Eu falei em outro vídeo que eu falo sobre geração Z, eu não vou entrar em detalhe agora, mas da falta de representatividade de diversas classes dentro do mercado de trabalho, que é completamente obsoleta. Eu falo também da politicagem, isso, cara, é bizarro. Politicagem e meritocracia dentro de empresa é algo que precisa ser mudado nas culturas de empresa. E vocês falam, tá, Johnny, você tá sendo mimimi agora. Eu vou pegar um dado para vocês que é
muito clara. Se você vê uma mulher que fica grávida numa empresa, a chance dela ser demitida depois de voltar da licença maternidade é de 50%. Então isso é só um dos exemplos de preconceitos que existem e que mostram que não existe meritocracia dentro de uma empresa. Você pode ter pequenos lapsos de meritocracia, bônus, essas coisas que existem, mas ainda é muito desigual e os fatores e critérios definidos para promoções, para bônus, ainda existem sim um toque, um viés psicológico, um viés cognitivo que afeta as decisões dos líderes. Outro exemplo, cara, que não tô falando nem de mimimi, mulher ou qualquer outra minoria. Os juízes tinham mais tendência em tomar uma decisão favorável depois que eles almoçavam. Olha como os vieses impactam a gente. Então qualquer decisão empresarial de garantir um bônus, uma promoção, pode estar impactada por vieses cognitivos, por fatores que a gente nem mesmo imagina. Isso a gente consegue mapear com o nível de estudos que a gente tem hoje em dia. E a gente pode aplicar isso para as empresas também que mal olham para esse segmento. A gente tem que pensar que o propósito da geração Z é diferente do propósito das empresas. A gente cresceu vendo pais que trabalhavam muito, não tinha tempo para nós filhos, que criaram um certo trauma na gente, e isso faz com que a gente não queira ser assim. A gente viveu pais, avós que trabalharam em chão de fábrica por muito tempo, a gente viu eles sofrendo, a gente viu gente sendo demitida, os pais sendo demitidos depois de anos e anos de empresa, e tudo isso cria uma carga que, para nós, geração Z, não é tão interessante trabalhar quanto a gente imaginava, quanto eles imaginavam trabalhar na época deles. E você tem que pensar que esse negócio de criar uma carreira em uma única empresa, pra gente é um negócio que tá fora de cogitação. Muito porque eu acho que a gente pode conectar fatores que é essa geração do superestímulo. A gente está super estimulado a fazer coisas diferentes o tempo todo, conteúdos diferentes o tempo todo. Você provavelmente está vendo esse vídeo em vezes 2, super estimulado, achando que eu não tô vendo. E cara, a gente quer trabalho diferente o tempo todo, fica mudando de empresa para empresa para empresa. Isso pode ser um erro nosso que a gente pode consertar tendo clareza desse problema. Uma coisa que a gente não gosta, eu também não gosto nem um pouco, é se submeter à hierarquia. Cara, é muito difícil saber que você tem um chefe e você é mais do contra, mais provocativo, você não aguenta achar que você é inferior a uma pessoa, você acha que você é mais inteligente por você ter mais acesso à informação. Por muitas vezes você pode até ser mais inteligente que seu chefe, mas tem toda uma hierarquia que deve ser respeitada e a gente não gosta disso também. E isso reflete também no tempo que a gente tem de expectativas. O quanto eu quero crescer na carreira em quanto tempo. A gente acha que a gente vai ser CEO da empresa com 27 anos porque a gente viu 2 ou 3 histórias de pessoas que fizeram isso. Isso acaba canibalizando na nossa cabeça e a gente fica mal por trabalhar como estagiário por 1 ano, 2 anos, ou analista e não crescer tanto na carreira. Sendo que, cara, tem gente que não cresce e a gente tem um negócio que a gente chama de carreira em Y hoje, que a gente não necessariamente precisa ser líder, a gente pode ser especialista. Especialista não vai liderar ninguém, mas vai ser muito bom na sua área. Então a gente pode desenvolver modelos também que a gente não se cobre tanto, que a gente pode conectar com o ponto de um excesso de desenvolvimento pessoal, da gente se cobrar e se comparar muito com os outros líderes que cresceram muito rápido. E a gente pode falar também do home office. É claro, a geração Z é muito mais adaptada ao home office do que as pessoas normais de outras gerações. Então a gente não quer ir trabalhar, até porque, cara, pra gente não cogita assim. Eu moro em São Paulo, capital, eu trabalhava em Alphaville. Cara, eu gostava 2, 3 horas de ida e volta. Era assim, eu não conseguia entender o motivo de eu estar ali. Todo dia que eu tava ali eu produzia menos. Então assim, essas questões não entram na nossa cabeça, mas fazem sentido para outras gerações, ou foram gerações que foram construídas com base em outros valores, outras rotinas, e elas querem impor essa rotina delas na gente. E como elas estão num nível de hierarquia superior, elas têm esse poder, e a gente só nos resta reclamar. E também, cara, isso poderia ter entrado até como um fator macroeconômico, inclusive, que é falar da inteligência artificial. A gente vê uma ameaça da inteligência artificial sobre qualquer trabalho, qualquer decisão que a gente toma hoje em dia. Então você está escolhendo uma faculdade, eu acho que eu fui a última geração que não pegou isso. Geração ali que escolheu a faculdade em 2018. Cara, em 2018 eu não tinha uma ameaça de inteligência artificial. Eu fico imaginando eu hoje, prestando vestibular, eu ia falar assim, cara, que profissão que eu escolho? Puta, não vou fazer contabilidade porque tem muita chance de ter inteligência artificial. Então eu fico imaginando como deve ser ainda mais difícil para quem tá escolhendo faculdade, sabendo que tem essa ameaça, ameaçando qualquer escolha e decisão que você começar a fazer na sua vida. É por isso que eu falo em outros vídeos e até nas mentorias que eu dou, caso você queira ter acesso, habilidades que, mano, pra mim são as melhores para você aprender hoje, que não vão ser substituídas, são marketing, empreendedorismo e produção de conteúdo. Isso, com muita autenticidade, não vai ser substituído. Nós, gerações, a gente se preocupa mais com o impacto, né? A gente tem essa síndrome do propositismo, que a gente quer ter tudo propósito sobre o que a gente faz e a gente quer ter impacto das ações no nosso trabalho. Eu não quero ser presunçoso nesse vídeo para falar que eu sei quais são as raízes do problema da geração Z.
Eu não sei. Tudo que eu fiz aqui são hipóteses e testes do que eu acho, do que eu vivo e do que eu sinto como geração Z. Tudo pode ser desigualdade econômica, falta de política pública, falta de vontade de nossa geração Z, um certo nível de preguiça, o jeito que as gerações passadas lidam com a gente e também como a gente lida com a tecnologia. Então assim, todos esses fatores, é claro que eles se misturam e tornam um ambiente, uma tempestade perfeita pra gente se tornar o que é. Eu acho que a gente deve aceitar o que a gente é hoje e eu acredito que esse vídeo ele não foi proposto para ter uma solução. Assim, galera, se você é assim que conserta. Isso não é o estilo desse canal. Esse canal eu tento prezar pelo reconhecimento, trazer clareza para esse seu problema, que eu acho que pelo simples fato de você ter entendido algumas das raízes que podem te impactar, você consegue internalizar isso e sozinho consegue desenvolver metodologias para lidar melhor com cada uma dessas atividades. Muitas dessas vai precisar de um acompanhamento médico ou psicológico, mas algumas a gente consegue melhorar no nosso próprio ser. Isso aqui é tudo uma loucura, tá? É toda uma documentação de como eu me sinto como geração Z evoluindo. Eu não me senti muito encaixado como CLT, eu também não me sinto muito encaixado como influenciador. Eu não sou aqueles caras que vende curso, fazem um monte de besteira aqui na internet. Então eu sou meio estranho nesses dois segmentos, mas eu acho que eu criei uma perspectiva única sobre o assunto. Mesmo que você me ache mimizento, cara, eu já critiquei muito na frente da câmera, já chorei na frente da câmera quando eu fui demitido do meu trabalho, tá tudo documentado pra vocês aqui. Eu quero trazer uma perspectiva real e humana sobre como eu me sinto. Eu acho que esse é o único jeito de eu não ser substituído por um criador de inteligência artificial, porque ele nunca vai conseguir entender o sentimento humano. Se você valoriza tudo isso que eu tô criando, bem-vindo. Esse é o canal feito pra você. Se inscreva, foi um prazer tê-lo aqui até agora. Confere o site da Manual aqui embaixo para solicitar seu tratamento para calvície. Não esquece. Tamo junto, um abraço e fui.